seja muito bem-vindo ao SNCast, a mais uma edição do nosso SNCast. Esse espaço é um espaço reservado para a gente falar sobre saúde, falar sobre negócios, empreendedorismo e falar com gente inteligente. Hoje eu recebo a nossa querida Renata, que já esteve nesse lugar aqui e a gente falou que ia compartilhar a bancada, né, Rê? Verdade. Seja bem-vinda, é uma alegria poder falar com você, contar um pouquinho da sua história. Você já esteve conversando com outros entrevistados, mas a sua história a gente ainda não tinha falado, não é verdade? É verdade, Paty. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no SNCast, compartilhar histórias, compartilhar mudança de vida, transformação de vida. Então, a partir da minha, né, e das que a gente venha proporcionar, a ideia a gente está trazendo aqui várias informações e que sobre saúde, sobre negócio. É verdade, desculpa interromper você, mas que experiência gostosa está sendo o SNCast, né? Devagarinho vocês estão trazendo. Semana passada a Gi deu um show de lição pra gente de empreendedorismo. Essa troca de experiências é o objetivo do grupo, não é verdade? Com certeza, a gente aprendeu uma com a outra e poder passar isso para frente, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de começar, têm medo de fazer algo diferente, têm medo de uma atitude, de um elogio, de um agradecimento para alguma pessoa, para algum estranho, às vezes para a mãe, para o pai, para alguém da família. E a gente precisa começar, precisa dar o primeiro passo. E até confessar, eu estava aqui nos bastidores, até confessar limitações. Exato. Olha como a gente está vivendo essa geração de tem que dar certo, ou não pode errar, mas a gente vai errar o tempo todo, nós somos seres humanos. Que hora que a gente perdeu essa consciência e essa humildade, Rê? Eu acho que tem um pouco de ilusão nessa vida, né? A busca da felicidade, que é uma conquista que todos nós queremos, precisamos e merecemos, mas a gente às vezes acaba deturpando um pouco os conceitos ou distorcendo os conceitos e achando que aquilo é cláusula pétrea e não pode ser diferente. E existe uma instantaneidade também, né? A tecnologia tem ajudado sobremaneira o mundo em todos os sentidos. É favorável, é benéfica, claro que sim. Inovação é muito bem-vinda sempre, mas a gente está aí com essa questão do online, da instantaneidade, a gente quer tudo para ontem. E isso está gerando mais ansiedade na sociedade de modo geral, a gente está tendo menos paciência, a gente está aprendendo a conviver menos, né, com essa troca entre nós, entre pessoas, olhar menos no olho. Então, faz parte também da nossa informação aqui, a nossa ideia em trazer saúde e negócios para todos é a gente olhar mais no olho, né? Aprender a olhar mais no olho, voltar a ter esse contato. Passamos um momento crítico aí, pandêmico, onde a gente foi limitado, né, ao isolamento. Então, a gente também está com essa sede de pessoas, de contato, de retomada, de convivência, e a gente precisa tentar fazer isso do modo mais pacífico e saudável possível, porque às vezes a gente se encontra aí para, né, tirar o atraso, acaba extravasando e causando alguns problemas aí no meio do caminho. E, né? Na verdade, a Royal Prestige e também a Dionesse são marcas que acabam promovendo isso, né? Esse grupo aqui promove essa... a gente não pode deixar... Ora, a Gi fala de Dionesse e fala de Royal Prestige, você falando muito mais de Royal Prestige, que é o seu segmento, é a sua atuação direta, mas, num todo, a troca aqui neste grupo anunciar isso, né? É a nossa filosofia de vida. Isso. A gente tem empresas que representam, né? Ou que nós representamos, que nos representam. Que faz bem pra gente, tá dando certo, né? Que as filosofias se encontram. Eu sou cliente da Junesse, então eu sou usuária da Junesse, né? Todos os produtos maravilhosos. É a primeira no Brasil a ter uma linha vegana, eu faço propaganda dela, né? Que tem tudo que vem corroborar com a Royal também? Também com estilo de vida saudável, não filosoficamente falando, porque eu ainda sou carnívora, Paty. Ainda não evoluí a esse ponto, estou em busca de. Não, eu também. Mas pela excelência dos produtos, entende? Mas tá vendo que é um equilíbrio? Tá vendo que você tá trazendo isso? Gente, é possível. A Ângela que nós conhecemos da Miss Laura também fala isso, Patrícia. É preciso um equilíbrio. Não dá para ser diferente. Exato. A gente vai tender muito pro digital. Eu estava assistindo um neurocientista que falava que essa é uma geração com tendências à burrice. Daí ele explicava por quê. Porque hoje nós vamos ao Twitter, lemos 3, 4 linhas do Twitter, não pegamos livros. Olha aqui, temos enciclopédia, nós temos temos literatura e a gente não tem parado para desenvolver isso. Tampouco olho no olho, toque, isso é necessário, não é verdade? É bem por aí e a gente precisa lembrar
da ciência, né? Você trocou aí nesse assunto de ler 3 linhas na internet, seja a rede que for. As pessoas estão hoje tomando como verdade absoluta uma informação que muitas vezes não é real. Justo. Então a gente está respaldada, né, tanto a Junesse quanto a Royal Prestige e outras grandes indústrias também do marketing direto, da venda diretas, né, tem enquanto filosofia, metodologia de trabalho essa transparência e essa preocupação com as pessoas às quais elas têm produtos para atender, mas também com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o planeta, com a ajuda, com a assistência. Com as pessoas reais, exato, não é verdade? A vida como ela é. A vida como ela é. Falando nisso, a gente já desenrolou esse novelo aí e você está aqui para contar a sua história também, para a gente apresentar você para a galera. E aí a gente começou a filosofar, de certa forma, aí esquecemos de falar da Rê. Rê, como é que começa a sua história? Porque você é uma empresária que é empreendedora, que é tudo, meu Deus do céu. Vamos lá. Se eu começar a desmembrar, vai ficar muito extenso isso. Tá certo. Vou tentar sintetizar aqui, tá, Paty? Porque assim, a verdade é que a Rê é uma sonhadora. Ai, que lindo! Desde pequena, eu fui até estigmatizada ali, rechaçada, porque eu queria ser tudo. Tudo que era bom, tudo que eu poderia fazer de bem pra alguém, eu queria ser. Mas a vida como ela é, não é exatamente como a gente sonha, né? Então, sou filha de pai e mãe bancários, então eu sempre quis lidar com pessoas, eu sou administradora de empresas, queria me especializar na gestão de pessoas, e isso não foi possível por N fatores que sincronicamente acabaram me levando para a área financeira. Olha só. Então, eu acabei desenvolvendo uma metodologia de trabalhar com as finanças. Eu falo que o pessoal quem gosta de dinheiro não gosta muito de gente. Eu posso falar isso porque eu estava no meio, né? Mas eu acabei desenvolvendo um método de trabalho que fez com que as pessoas do dinheiro passassem a se enxergar como humanos, como gente e gostar de pessoas. E isso acabou tendo resultados fantásticos nas empresas por onde eu passei. Que bárbaro. Né, dando consultoria. Mas sempre, Paty, sempre no mundo corporativo. E eu, sonhadora desde pequena, sempre querendo ter o meu negócio, a minha empresa, mas pensando no empreendedorismo como empresariado. Então, como o dono de uma empresa, o dono de uma loja, o dono de uma indústria. Quase que 100% dos brasileiros que empreendem hoje têm essa modelagem na ponta da língua. Exatamente, sempre com o modelo corporativo que eu chamo, né? E acabei desenvolvendo uma carreira de certo sucesso nesse mundo, nesse modelo corporativo, que é excelente, que a gente sobrevive com ele também, e precisamos do mundo corporativo, mas que ele é limitador. Né? Então, eu brinco que eu falo que tem uma caixinha do mundo corporativo que a gente tem os limites daquele quadrado, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho deles, que pode ser que tem gente que fala assim, mas o que ela está dizendo? Será que é comigo que ela está dizendo, que ela está falando? Eu não estou muito feliz onde eu estou, mas será que é isso mesmo? Pode ser. Não é? Porque a gente vai chegar na sua história nesse ponto, né? Exatamente. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho. Então, por exemplo, um modelo de carreira, plano de carreira, por exemplo, de uma indústria, de uma empresa padrão, né? Vamos dizer. Você entra ali, começa como aprendiz, vai se desenvolvendo, pode chegar a ser um bom vendedor, um bom atendente, um gerente, alça uma supervisão, uma gerência e bateu no teto. No máximo, se você chegar à diretoria, se não for uma empresa familiar, porque se for uma empresa familiar, que são muitas também no Brasil e no mundo, aí é sucessão. Você não chega à diretoria, mas pode chegar a gestor. Outra coisa, você tem ali o seu plano de salário atrelado ao plano de carreira. Se você trabalhar 8 horas, que é o padrão, ou 10 horas, ou 12, ou 15, você vai receber o salário pelo qual você foi contratado. De vez em quando, dependendo da empresa, você tem um muito obrigado, um presentinho, um agradecimento diferenciado. Mas o padrão é esse. Você receber aquilo que você foi pago. Com a legislação, às vezes ainda força pagar uma hora extra, fazer alguma coisa diferente, mas a gente sabe que na prática nem sempre é assim que acontece. E a gente sabe mesmo que nem sempre é assim. Não é depreciar nada, mas é a realidade. É o nosso modelo, gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É assim que funciona, é assim que a gente existiu desde a humanidade e tá tudo bem. Mas a gente pode melhorar esse sistema. E houve um despertar também, né? Aí é que é a questão que tá mexendo com a gente, tá pegando um pouco tá coçando um pouco aqui, porque
daí aconteceram coisas que a gente começou a experimentar. E a própria modelagem, até tenho curiosidade de você saber, você desenvolveu um modelo de humanizar isso tudo. Foi. Me fala um pouquinho dele. A gente fez através do reconhecimento, outra coisa, do esclarecimento. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, eu atuei numa indústria onde o faturamento, que era quem fazia a entrada de dinheiro naquela empresa, eles não tinham noção do balanço. Uau. Eles não sabiam o quanto se gastava. Então, eles faturavam muito, às vezes milhões por mês, e eles achavam que estava sobrando dinheiro. E eles não sabiam que a indústria estava gastando mais milhões do que eles faturavam e estavam trazendo para dentro da empresa. Sim, entendi. Por N fatores, né? Sim. Às vezes, um pouco de desorganização na própria gestão, mas muitas vezes porque a empresa tem muitos custos que para se manter também não é fácil, né? Não estou falando mal dos empresários, jamais. É difícil sobreviver, né? Sim. Com os custos fixos, vamos dizer assim, de qualquer empresa, entende? Então, por exemplo, a pessoa só vem entrando dinheiro, milhões, 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 e o salário dela é base, R$ 1.280 por mês. Uau. Aí ela precisa sair para acompanhar a mãe no hospital ou levar o filho no médico, e aí ela tem aquele valor descontado. Então imagina, qual Olha cabeça não pira, não fica raivosa, né? Ali naquela situação, naquele momento. Então eu vivi isso com várias equipes em setores diferentes, praticamente os últimos 10 anos até eu iniciar o empreendimento com a Royal Prestige. Né? Então eu consegui fazer essa equalização da informação. Isso não só indica, né, as pessoas se sentiam mais respeitadas, como elas compreendiam o contexto ao qual elas estavam inseridos ali dentro da empresa. Eu falo comunicação, né? Comunicação é sua especialidade, né, Paty? Você sabe, eu falo que a comunicação, ela leva a vida ou a guerra, né? Total. Então, e quando ela chega na nossa consciência, quando a informação chega, viu, Gi? Quando ela chega na nossa consciência, você vai encontrar um mecanismo, vai desenvolver alguma coisa para que ela venha trazer esclarecimento. Você não vai, algo vai te incomodar para que você tome uma atitude. Isso. Às vezes não é instantâneo, como a gente está acostumado, né? Mandou a mensagem do WhatsApp, a pessoa tem que responder como se ela não fizesse mais nada no mundo, a não ser ficar olhando o nosso WhatsApp. Então, não é assim que funciona. A gente precisa de tempo, a gente precisa respeitar o tempo das pessoas, a gente precisa respeitar o nosso tempo. E a gente só consegue respeitar dessa forma conhecendo e sabendo como é que o outro está. Justo. Né? Então, isso eu trouxe, isso que eu chamo de humanizar o financeiro, porque a humanização na saúde, ela é mais falada, o pessoal já conhece mais, né? Todo mundo aqui algum dia precisou de um atendimento numa clínica ou no hospital, sabe mais ou menos o que é isso. Mas na gestão financeira é muito difícil. É muito duro, né? O olhar é muito duro e outra, a gente lida com dados extremamente confidenciais. Então, às vezes, você também tem que ter um cuidado com a própria equipe, né? De fazer com que ela tenha... Até onde ela deve saber, né? E desenvolver uma certa maturidade para ela lidar com algumas informações, entende? Mas, enfim, fato é que no mundo empresarial existe todo um modelo de gestão produtivo, eficiente. Muitos já têm reconhecido, né? Já têm um certo reconhecimento, mas existe uma hierarquia. Você não acredita que... A gente vai falar de empreendedorismo, vai falar da Royal Prestige, porque está desembocando, a conversa está indo para aí, e o nosso desejo é exatamente chegar ali. Mas você acha que esse modelo corporativo jamais vai emprestar nada do empreendedorismo, porque acaba sendo uma outra face da vida do empreendedorismo, né? Nesse universo corporativo. Paty, eu acho que as pessoas vão entender bem o que eu vou falar agora. Espero que sim, tá? Mas senão vocês mandem perguntas para a gente, que a gente responde no próximo... né, numa próxima edição. Mas assim, ainda bem que, apesar do caos que foi a pandemia que a gente viveu, isso já está acontecendo. Uau, que bom. Antigamente, no mundo corporativo, era inaceitável a opção de você fazer uma reunião online. De você fazer um Zoom. De você trabalhar por resultado. De você receber por rendimento, por resultado, né? Por mérito, entende? Então, isso acabou forçando, né, a prática daquilo que a gente até sabia que poderia acontecer, também era um sonho,
do mundo, de muitos empresários, muitos donos de empresa, hospital, indústria, fábrica, loja. E a gente conversa o tempo todo, as pessoas gostariam de fazer diferente, mas é o sistema. É isso que a gente escuta, né? É o sistema. Então, essa pandemia acabou forçando a gente a enxergar e atuar num sistema diferenciado, porque a gente não podia estar presente, né?